Olá, começando ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, mais uma edição do Jornal Argumento, né? E assuntos é o que não faltam, afinal de contas o Brasil está literalmente pegando fogo. O Supremo Tribunal Federal expede uma liminar para criar uma CPI da Petrobras aqui em Goiânia, né? A essa indefinição sobre quem será o candidato do PMDB, quem não será. O secretário de Finanças da Prefeitura de Goiânia disse, entre outras coisas, né, que a cidade, o município está quase falido. E tem também a questão interna, né, do governo do estado, que passa também pela definição de seus nomes. Ou seja, amigo Marcelo Heleno, obrigado pela sua presença mais uma vez. E parece que estamos todos os dias aqui enxugando gelo, né, porque está tudo acertado, que nada está acertado e que qualquer coisa pode acontecer. Obrigado pela presença. Estamos juntos, prontos para o embate. Obrigado, André. Obrigado a você, telespectador da TV Capital. Mas me deixa uma angústia muito grande, a sensação de que não é só enxugar gelo, não. Está tendo gelo para todo mundo enxugar. Para não falar que a gente está batendo só num ou só no outro, a gente pega dois fatos hoje que foram abordados pela imprensa na nossa cidade, imprensa de maneira geral, que são exemplos disso. No âmbito do Estado, o DETRAN que não resolve o problema de informática, seus programas de informática, e vem se avolumando novamente o número de carteiras de habilitação que já deveriam ter sido entregues ao cidadão que se submeteu às provas, pagou as taxas caras, por sinal, e não tem o mínimo, né? E nem sabe, muitas vezes não tem nem previsão de quando vai receber o documento. E essa quinta-feira foi marcado mais uma vez pela suspensão da circulação dos caminhões de lixo que fazem a coleta, praticamente toda a coleta em Goiânia. Aí eu te pergunto, nós vamos ficar cobrando esse tipo de coisa até quando? Até quantas pessoas vão ter que ficar reclamando? Em relação a esse negócio do lixo, ontem, no final do programa lá na rádio, teve um depoimento de um cidadão que eu achei exemplar. Ele falou: olha, Marcelo, eu não tenho paixão política nenhuma. Eu não sou partidário nem de A nem B. Mas onde é que está o Ministério Público? Se o prefeito não está dando conta de coletar o lixo, cadê o Ministério Público para tirar esse e botar outro? Não é esse o processo, claro, né? Mas é o desespero que toma conta de um cidadão que tem que conviver, inclusive com argumentos absurdos. Olha, a gente tem que ter paciência. Se o caminhão não passar hoje, amanhã vai passar. Se não passar amanhã, passa depois de amanhã. Enquanto isso, segura o lixo dentro de casa, tenha paciência. Tem dó. E você tocou no assunto, Marcelo, que eu acho que é importante a gente falar um pouco. Mas não é o lixo, isso. Não, é a gestão, que é muito ruim. No Brasil inteiro, porque todos nós sabemos que o Ministério Público, né, para mim, na minha opinião, acho que foi o maior ganho que nós tivemos na Constituição. Mas o Ministério Público, ele tem que ser provocado, ele tem que agir, às vezes até na área de saúde, principalmente, né? Quantas e quantas pessoas ganham na justiça o direito do atendimento, chega no serviço público, não temos vaga. A ação do Ministério Público sobre a questão da limpeza de Goiânia, que eu acho que o Ministério Público não deveria entrar nisso, que é uma obrigação, a gente já paga por isso, mas o Ministério Público aciona o município, o Judiciário determina que seja cumprido isso, mas aí vem aquele discurso: não temos recursos, não temos condições. E aí a gente pega isso como exemplo, tá? Afastou-se o presidente da Comburg em função da ação movida pelo Ministério Público, a decisão da Justiça. E aí? Resolveu o problema, cara pálida? Não. É onde eu quero chegar. E daí? Trocou o presidente. Se você não mudar o modelo, fica a mesma coisa. Você pega o transporte coletivo, o modelo está falido. Esse modelo de concessão não é só em Goiânia, não. O Brasil inteiro é assim. Gerou protesto no país inteiro. E não se muda, o modelo é o mesmo.
é a concessão, descobriu-se agora que tem que ser feito por região da cidade, por lotes, você limita o número de empresas e você não tem mecanismo para tomar de volta para o poder público aquilo que as empresas não dão conta de fazer, ou não querem fazer, ou não se dispõem a fazer, certo? Se amanhã, e aí as empresas de transporte coletivo parece produtor de leite. Você conhece a história do produtor de leite? Já. Produtor de leite, leite não dá dinheiro. Não. Leite não dá dinheiro, esse trem dá prejuízo, chega, tá. E o senhor mexe, você vira para o produtor, o senhor mexe com leite tem quanto tempo? Há 40 anos. As empresas não deixam jeito, mexe com o negócio, tem 40 anos alegando que tem prejuízo e ninguém chega lá no prefeito, no governador e fala, toma de volta essas linhas, pode ficar com o negócio com vocês que eu não quero tomar prejuízo mais. Marcelo, hoje pela manhã eu gravei uma entrevista com o professor, inclusive vai ser exibida amanhã, com o professor da IFEG, né, do Instituto Goiano. Ele é especialista nessa área de transporte coletivo, uma entrevista muito boa. Você não pôde participar porque estava na rádio. Mas ele fez uma colocação que, para mim, acho que ela é fantástica. As empresas que trabalham no transporte coletivo exploram outros serviços. Ou seja, o transporte coletivo não é só a única função dessas empresas. Alegam prejuízos e estão investindo em outros setores e faturando. Aí ele defende essa questão ele vai voltar aqui para que possamos nós dois conversar com ele, porque ficaram muitas respostas a serem dadas, mas para ele esse sistema é falido, as intervenções que estão sendo feitas são extremamente equivocadas, condenou a questão das ciclovias, porque não se faz um projeto como esse, segundo ele, já estudou isso no mundo inteiro, em alguns países onde a ciclovia funciona, até no Brasil mesmo, ela tem no mínimo 30, 40 quilômetros. Aqui nós temos 20 metros, 15 metros, e aí a pessoa está disputando espaço com o cidadão. Então, ou seja, a falta de planejamento e de gestão. São as coisas que a gente fala, né? Aqui na T63, onde foi implantada a última, a mais recente ciclovia dentro do corredor, né? Desde o início, né? Aquela baixada do Parque Anhanguera, onde tem estrutura lá no viaduto, como é que vai fazer para passar a ciclovia? Não, isso não é um problema, solução técnica. Foi inaugurada, está funcionando o trem, não tem solução técnica nenhuma. A ciclovia simplesmente é interrompida ali, gente. É esse o padrão de qualidade que o poder público quer mostrar para o cidadão? E aí, Marcelo... E aí o Ministério Público aparece como último degrau para a gente reclamar e tudo mais. Parece também não... Está tudo saturado, parece que não adianta nada e ninguém está nem aí, ninguém se preocupa em mudar os modelos, em fazer essa... Você pega a lei de licitação, que ela é muito rígida, né? Vai aumentando a rigidez a cada escândalo, mas a cada dia que passa também parece que fica mais fácil você burlar essa lei. Quando o que tinha que ser mudado mesmo é o espírito da coisa. Você faz a licitação para quê? Para abrir oportunidade a todos e conseguir melhor preço para o Estado. E esse objetivo, nenhum nem outro é alcançado no atual sistema. E ele fala sobre uma coisa, ele fala que a solução para o problema do transporte coletivo chama-se fiscalização. Algo que é uma utopia, né? Na situação que a gente vive hoje no Brasil, que mal temos fiscais para o básico, imagina fiscais para cuidar dessa questão do transporte coletivo de Goiânia. Mas eu acho ainda que poderia se fazer eu não sei tecnicamente como se faz não, mas você pega, já se tentou fazer, no caso da prefeitura aqui, unir todos os fiscais num único órgão para atuar, né? Só que me parece que precisava fazer uma força-tarefa mesmo. Qual que é o principal problema da cidade? É transporte? Então vai uma força-tarefa fiscalizar o transporte. Até dar jeito no trem. O que é agora? É carro estacionado na calçada. Então, essa força-tarefa vai mexer com o carro. O que é? São os ambulantes nas ruas centrais de Goiânia. Vamos arrancar os ambulantes, então. Tinha que se fazer isso. Era uma forma inteligente, mas...
Fazer o quê? Mas na realidade a gente vai sempre... É porque aí entra os entraves, inclusive, da própria legislação. O fiscal que vai ver o camelô não pode ver o trânsito, não pode ver a calçada, da calçada não pode ver o transporte coletivo, do transporte coletivo não pode ver outra coisa. Aí... nós tivemos uma matéria aqui onde um telespectador falou que ele foi visitado por uma pessoa que combate, né, esses agentes que combatem a dengue. Ele falou, olha, do meu lado aqui tem um lote que está proliferando aqui o mosquito da dengue. A pessoa falou, eu não posso fazer nada, que eu só vim aqui aplicar o veneno. Liga para um outro setor, que o outro setor que é responsável por isso. É aquela velha piada para contar, piadinha para descontrair. Não sei se você conhece aquela história do criador de porcos. Sim. Ele foi visitado por um fiscal, aí o fiscal perguntou, o que você oferece para os porcos? Lavagem. Não, vou multar o senhor aqui, porque essa lavagem vai contaminar a carne, que vai contaminar o cidadão, então está multado. Aí voltou outro fiscal, ele falou assim, o que o senhor dá aqui para os porcos? Eu dou caviar, dou não sei o quê. Ele falou, o Brasil passando fome, o senhor dando caviar para porco? Vamos multar o senhor em R$100. Aí o terceiro fiscal que passou, falou assim, o que o senhor dá para o porco comer? Ele falou, não dou nada, dou R$100 para cada um, eles comem o que eles querem. Então é mais ou menos isso, né? Essa falta de lógica, para não dizer que é só o setor público, eu lembro quando a última mudança que eu fiz, espero que tenha sido a última mesmo, aí tinha uns móveis para montar e não chegava, eu liguei na loja, fui simpático com o vendedor, falei, olha, se eu não dormir na minha cama, que eu comprei na sua loja essa noite, o senhor pode ter certeza que amanhã eu vou estar com os pacotes aí, as caixas todinhas devolvendo, quero meu dinheiro de volta. O senhor não pode fazer isso. Falei, posso. Mas foi questão de meia hora, apareceu um grupo lá, montaram as coisas, tudo bonitinho. Aí estava indo embora, eu falei, e a mesa? Falei, não, nós não temos ordem de serviço na mesa, não. Falei, então vocês vão voltar na central de vocês para pegar outra ordem de serviço, amanhã voltar aqui para montar aquela caixa, o material que está naquela caixa ali. Eles coçaram assim, né? Eu falei, não. Depois vocês falam que o dono da casa era muito bravo. É só isso, está resolvido o problema. Porque essa falta de lógica, né, das coisas, que é coisa do sistema, é que deixa a gente profundamente irritados, né? E a insatisfação do cidadão, ela cresce mais a cada dia, tanto é que pesquisa após pesquisa demonstra que o povo brasileiro está inconformado, não sabe com o quê, mas estamos revoltados com absolutamente tudo, né? E o pano de fundo nesse aspecto todo, Marcelo, economia. Declarações de lado a lado, o governo diz que não estamos passando por crise, a oposição que não tem projeto, que não tem solução, que não tem nada, está ressuscitando a inflação e o cidadão, a cada dia que passa, inclusive eu falei isso aqui, que a gente fez uma matéria exclusiva nos bairros onde as pessoas sobrevivem, é claro que muitas delas, exclusivamente dos projetos sociais, estão reclamando que os preços estão subindo e o poder de compra está diminuindo. Isso aí o que eu considero a economia das ruas, isso tem peso eleitoral, inclusive, né? Você tem, por um lado, o aumento no número de empregos no país, que é real nos últimos anos, aumento de renda que na média é maior nos últimos anos, isso é positivo, pesa a favor dos governistas em termos nacionais hoje, mas aí tem aquilo que traz nos índices, que é essa situação de que a inflação vinha beirando e agora vem superando a meta oficial estabelecida pelo governo. Isso gera o quê? Gera o que as pessoas sentem, que você vai comprar não arroz, que o arroz permanece num preço estabilizado, mas você compra um feijão hoje, amanhã está num outro preço. Você vai comprar um óleo, amanhã está no outro preço. Macarrão está no outro preço. O produto de limpeza está subindo. Esse tipo de coisa tem influência, inclusive, eleitoral. Essa questão da energia elétrica, é uma questão que está sendo muito mal conduzida, né? Está claro aí que há um confronto entre a equipe econômica e os técnicos do setor. O setor elétrico, que historicamente é um setor muito regulado, já com regras bem definidas e tudo mais. O que aconteceu nessa semana é que
aquele órgão que está pegando um empréstimo para distribuir o dinheiro para as companhias que distribuem energia elétrica, de 5 integrantes do órgão, a CCEE, 3 renunciaram ao cargo por não concordarem com a medida. Alguma coisa tem que estar errada. Não é possível que um tecnocrata, como a gente diria na época da ditadura, né? Um tecnocrata vai lá, pensa, enfia essa decisão goela abaixo e está tudo bem. É um negócio, isso aí certamente já está sendo aberto aí um debate eleitoral. É um absurdo que vá se deixar de conceder um aumento para as contas de energia agora, por uma questão estrutural que o país não resolveu. Aí as companhias vão atrás de 11 bilhões de reais, uma bobageira de 11 bilhões, e no ano que vem já está certo que o governo vem no nosso bolso, através das contas de energia, e toma de volta esses 11 bilhões de nós aqui para pagar esse empréstimo. É uma coisa horrorosa. É um aspecto extremamente complicado, e aí, Marcelo, abre para a gente aí uma discussão, porque nós vivemos durante 16 anos uma estabilidade econômica, ou seja, desde que foi implantado o Plano Real, que é positivo. Mas a grande pergunta é a mesma que eu faço para você, que eu fiz naquela época. Lutamos pelo direito de votar, pelo diretas já. Conseguimos esse direito. Hoje o cidadão, se você fizer uma pesquisa, todo mundo fala, não quer votar. Agora, nós tivemos uma estabilização da economia, tanto é que comentávamos isso, uma pessoa hoje com 20 anos de idade, ela não conhece essa palavra chamada inflação. O que nós deixamos de fazer nesses 16 anos para que nós não tivermos essa ameaça do retorno dessa inflação? O que a gente deixou de fazer? Porque conseguiu-se resolver o problema a duras penas. Nós tivemos o caso do Sarney, que ficou provado que não adianta congelar se você não tiver oferta de produtos. Depois tivemos o caso Collor, que abriu o Brasil para as exportações, para a importação, para não faltar produto. Depois nós tivemos isso fomentado no governo Fernando Henrique, incrementado com redução de IPI, de uma série de coisas, e agora nós estamos aí com a inflação batendo as portas novamente. 16 anos, o que nós deixamos de fazer? É o comum do poder público. É a falta de controle, a falta de fiscalização em cima das coisas. Hoje os setores vão estabelecendo preços, alegando os seus custos e está tudo bem. Está tudo bem, ninguém... Você se lembra de alguma reforma reforma tributária, reforma fiscal, reforma trabalhista? Você se lembra de alguma que tenha dado certo? Já passou o tempo, né? Isso já tinha que ser visto, né? E tem algumas coisas que o país não discute muito. Quando a gente vê essa alta na taxa de juros aí, que é sentida também pelo cidadão, é preciso dizer que o controle da inflação é importante, mas hoje não é necessariamente o principal para que os juros elevam. É a necessidade do governo em captar dinheiro para manter a máquina funcionando. O básico é isso. O governo precisa oferecer taxas atrativas para conseguir o dinheiro para tocar a sua máquina. Agora, Marcelo, dentro dessa linha de raciocínio... Só voltando aqui, que nós precisamos? Nós precisamos, acima de tudo, de perspectiva, uma perspectiva diferente. A perspectiva, teve uma época na nossa história, era a redemocratização, representada pela conquista do voto. Conseguimos. A democratização dos acessos, isso de certa forma, aos trancos e barrancos, conseguimos. Eu acho que falta hoje o país se organizar, que é justamente isso. É quem faz o papel de quê, certo? E quando acontece algumas coisas que são disciplinadoras, que podem ser positivas para o país, vem com um componente diferente. O caso da prisão daquele policial militar, que é vereador do PSDB, líder da greve lá na Bahia. Olha, o cara tem que ser preso, em princípio tem razão, sim.
certo? Foi um assim, movimento criminoso, só que ele foi preso não pela greve agora, foi por uma greve de 2 anos atrás. Por que tudo não se resolveu lá atrás, deixou para resolver agora? Fica parecendo que é só instrumento de luta política mesmo. E se a gente for pensar bem, cadê o povo do MST que continua promovendo invasão de terra, quebrando a ordem legal do país até agora e é visto como movimento social? Eu não vejo muita diferença, são movimentos sociais diferentes, em níveis ideológicos diferentes, em estratégias diferentes, mas que tem uma violência, tem um desrespeito à ordem jurídica. A gente tem que começar a se organizar a partir disso. Lei no Brasil tem que deixar de ser como se fosse bula de remédio, que você segue se quiser. Lei é lei, é para mim, para você, para o outro que está ali, é para todo mundo. É um princípio de organização da sociedade. Se a gente não começar a ver isso, nós estamos perdidos. Esse no aspecto jurídico. No aspecto de formação das pessoas, que se tenha perspectiva. Eu vi um depoimento muito bonito, dias atrás, do Cacá Diegues, que é cineasta, de outras pessoas, aquela efervescência cultural que o Brasil vivia no final dos anos 60. Poxa, eles acreditavam, os caras acreditavam que iam mudar o mundo através dos seus filmes, das suas músicas, das suas poesias, sim, certo? Hoje você não vê isso. E você precisa oferecer essa oportunidade, precisa disciplinar uma discussão, estimular uma discussão para isso. No mercado de trabalho, a gente conversava muito, precisa ter uma capacitação maior, precisa ter um planejamento, as ações. Nós temos uma falência, estamos sim, importando mão de obra da Bolívia, Venezuela, de outros lugares. E tem umas coisas que são claras, o programa Mais Médicos suscitou uma discussão a respeito disso. Se a gente não formar geriatras e pediatras, que cuidam das duas pontas da vida, que são as crianças e os idosos, não vai ter esse tipo de profissional daqui uns tempos. Isso aí, o sistema educacional, o sistema produtivo do país é que precisa organizar. Como é que organiza isso? Oferecendo mais vagas de residência médica para pediatria e para geriatria, é óbvio. Mas você tocou num ponto que eu quero retornar. Na política tudo é recorrente, na vida as coisas são recorrentes. Vamos voltar aqui também a um assunto. Quantas lideranças falam em nome do povo e quando, na verdade, elas, em nome do povo e em nome até de uma maioria ou de uma minoria, ficou muito claro naquele caso do Fernando Collor de Mello, que quando, desculpe-me, né, foi justamente o Collor, né? Quando ele foi eleito presidente da República, ele convidou o Magre, que era ali a resistência dos sindicalistas, para ser ministro do Trabalho. Então, aquele processo de cooptação das lideranças. Hoje, Marcelo, uma pessoa se auto-intitula líder de qualquer coisa, ou seja, líder de mim mesmo, se ela cresce um pouquinho, ela já é cooptada e ela acaba esquecendo aquele trabalho que a projetou. Então, ou seja, aonde que está o erro nisso? A pessoa que se deixa corromper, a pessoa que corrompe, ou a necessidade da pessoa de eu estando bem, já que a democracia diz que o poder emana do povo e para o povo, eu sou o povo. Então, eu estando bem, dane-se o resto e a partir daí passa, como a gente tem o caso daquele fiscal do Sarney, que virou um funcionário público, acabou com aquilo e hoje essas novas lideranças que estão surgindo, sendo cooptadas e todo aquele trabalho que foi vendido para a sociedade de moralização de uma série de coisas, acaba sendo esquecido quando ele passa a ser o poder. É uma questão de opção de vida mesmo. Tem coisas que são inconciliáveis. Historicamente aqui, eu já vi uma sucessão de pessoas que atingiram um certo nome na cidade, sendo líderes comunitários, certo? E existe esse processo de cooptação. Vem um poder público, municipal, leva o cara para dentro da prefeitura. No momento em que ele vai para uma prefeitura, ele deixa de ser líder comunitário. Aí passa a defender. E passa a ser um agente de Estado. Isso para mim é claro.
Só que acontece o cara vira agente Estado e quer ser visto ainda como líder comunitário. Não dá. Isso é em tudo. Você sabe disso. Eu desenvolvi um trabalho de assessoria na área de comunicação, extremamente, uma coisa que é extremamente profissional, mas eu achei por bem abandonar agora, porque vem uma série de cobranças agora e eu não quero que paire nenhuma confusão sobre qualquer tipo de posicionamento, qualquer tipo de procedimento. Então, isso aí chega um momento que é inconciliável. Porque o que eu falo para você falou sobre a questão do MST, mas surgiu como MST. Hoje nós devemos ter pelo menos uns 4 ou 5 apêndices desse movimento pela terra. Tem outras siglas, mas aquelas pessoas que atingiram um certo grau de respeitabilidade ou até de representatividade foram cooptadas. E aí outras pessoas assumiram essa mesma função e aí nós temos hoje movimento sem terra, movimento do sem terra para plantar, temos movimento do sem terra para molhar, temos o movimento do sem terra para andar, tudo isso porque a cooptação que faz com que há muito tempo, você se lembra de algum movimento social hoje que existe no Brasil que a gente pode dizer que ele é apolítico? Não tem como. Tem inclusive alguns aí que a gente vê, às vezes, as pessoas acampadas aí. Quem é que banca a conta? Chega e resolve ficar acampado 3 meses no lugar. Tudo bem, em nome de uma luta hoje. Como é que ele se mantém? Nós tivemos aqui há alguns anos aquela passeata do MST. Quando você tem uma causa bem definida, você entende. Eu lembro, por exemplo, o acampamento dos Pirueiros, em frente ao Palácio das Esmeraldas, na época que Elias Vaz despontou como líder da categoria e tudo mais. Ali tinha um objetivo, que era fazer um acordo para regularizar um serviço que estava sendo, que era clandestino e que queria essa regularização. E ali houve acampamento, houve greve de fome e tudo mais. O objetivo foi conseguido. E não se falou mais nesse tipo de movimento depois que se conseguiu o objetivo. Exatamente. É muito pelo contrário, né? Eu me lembro, Marcelo, só para a gente ilustrar, houve a passagem do movimento aqui do Sem Terra, que foram para Brasília, e nós fomos lá fazer uma matéria. Eram servidos 5 tipos de cardápios, eram oferecidas 5 ou 6 camisetas, cada uma com uma estampa diferente, chamando a atenção para cada estado que ela passasse. É um movimento social isso? Não deixa de ser um movimento social. Mas quem financia? Aí entra a questão seguinte, ele tem que ser enquadrado, tem que respeitar, tem que ser tratado como os outros movimentos sociais. O que eu coloquei é só isso, certo? Que eu vejo assim, que não pode, porque são movimentos sociais, tem que encarar. Tem alguma coisa que não tem que encarar. A invasão de terra é crime. Sim. Certo? Você invadir uma casa é crime. Você invadir um lote é crime. A questão é qual vai ser a reação da autoridade que vai estar do outro lado tendo que negociar em relação a isso. Há uma condescendência muito grande em relação ao MST e outros movimentos aí. Aí, quando eu falei que lei tem que ser usada, não pode ser bula de remédio, é isso. Ou invasão de terra deixou de ser crime, ou então quem acha que não deve ser, coloque na lei, invasão de terra não é mais crime. Vai ser o que? Uma contravenção, ver outra coisa. Havia um projeto aí para que não fosse mais crime, né? E que a ocupação seria feita. É um debate que precisa ser encarado. Mas ninguém tem certos temas que parece que as pessoas elas se eximem da responsabilidade de debater. É muito mais fácil postergar, né? Passar para frente e deixar que as coisas aconteçam. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. E assim, eu lamento, sabe, Marcelo, pelo fato de que eu participei de movimentos sociais, eu penso que você também participou. Sim. A gente tinha uma ideologia, tinha um projeto,
Às vezes as pessoas falam assim, mas você é contra o PT? Eu não sou contra, eu sou contra a forma de governo. Inclusive, eu fui demitido, não, eu pedi demissão de uma emissora que eu trabalhava, justamente porque o dono da emissora, na época, dizia, olha, era disputa entre Mauro Borges e Darcy Accorsi, e eu abria espaço para os dois. E aí a pessoa que era muito ligada a Mauro Borges, a Otávio Lage, disse, olha, não é bom abrir tanto espaço assim para esses revolucionários, porque a situação fica difícil. Eu falei, então não preciso de me demitir, que eu estou me demitindo. Andei com bandeira do PT, acreditava nos projetos, nos ideais. E aí a gente viu uma realidade hoje tão distinta daquela que a gente sonhou, né? Eu escrevi um artigo e há um tempo atrás, já vão mais de 10 anos, e acho que já fui crucificado o suficiente por isso. Mas acho que a bola de cristal estava funcionando. Na época eu escrevia que o PT tinha se contentado a ser, no máximo, o melhor dos iguais. Então, infelizmente, o PT está nesse rol, tem uma história belíssima de organizações sociais, de grupos importantes dentro, mas a prática, principalmente quando chega ao poder, não é muito diferente dos partidos tradicionais, infelizmente. Isso porque a gente sempre fala, né? A situação do Brasil, ela já existe da mesma forma que aquele prefeito falou lá no Rio Grande do Sul, que se goianos e baianos fossem para lá, levaríamos a fome, levaríamos isso e aquilo. Ele não criou a cidade. E da mesma forma, não foi um partido que criou o Brasil. O Brasil foi moldado, pena que foi moldado de forma errada, né? E aí, para consertar, tem que ter muita coragem. Nós vamos para o intervalo, depois do intervalo a gente fala justamente sobre essa questão do Supremo Tribunal Federal, que expediu, né, uma liminar ou até mesmo uma determinação para a instalação da CPI da Petrobras. Tem o caso aí do Júnior do Friboi, o PMDB ainda não se decidiu, e a questão da Prefeitura de Goiânia, que o secretário de Finanças disse que a cidade está falida, vai ter que escolher entre pagar folha ou encargos. E de um outro lado tem a polêmica na Assembleia sobre o reajuste dos policiais, ou seja, nada confortável, né? São situações muito preocupantes. Um instante só, a gente está de volta. De volta com o Jornal Bairro Comenta, e o assunto agora aqui é o estado de Goiás, né? Reuniões acontecem, reuniões estão acontecendo e, pelo andar da carruagem, pelo menos tudo parece que teremos uma chapa pura do PMDB, aonde Iris provavelmente será o candidato e Friboi será o vice. Marcelo, quantas fichas você apostaria se tivesse na condição de poder prever? Eu não estou apostando nada ultimamente. A única coisa que essas conversas na política normalmente falta combinar com o outro lado, né? Todo mundo imagina aquela coisa... É igual o Garrincha falava, né? Exatamente. A dificuldade gerada dentro do PMDB foi pelo posicionamento do Iris. O Iris era um candidato natural das oposições e poderia perfeitamente ter assumido isso logo após as eleições de 2010, cruzado o Estado, organizado o partido, articulado essa oposição, fazer, inclusive, construir um discurso de oposição na Assembleia, que é uma reclamação dentro do PMDB. Dizem que o próprio Iris reclama que não tem um deputado de oposição, não tem ninguém que cria dificuldades para o governador dentro da Assembleia e tudo mais. Ele poderia ter feito isso tudo, não fez. Mas tem um caso aí, né, Thiago Pessoa, que foi cooptado, né, que era a pessoa que fazia a oposição sozinha. Sim, mas aí o Thiago foi cooptado, inclusive, pelo fato de não haver perspectiva para ele dentro do PMDB. Isso. O sonho de Thiago era ser o sucessor de Iris, e aqui na Prefeitura de Goiânia isso não aconteceu, não rolou e não ia rolar, certo?
PMDB está nessa sinuca de bico aí em função do Íris. E cabe a Íris Rezende sair disso. Se ele mantiver a candidatura a governador do estado, ele tem que convencer o Júnior Friboi a cair fora. E como é que fica o financiamento da campanha? Parece que mesmo se Júnior aceitar a desistência à vice, ele não vai com a mesma força, com a mesma vontade financiar a campanha, trabalhar para essa eleição. Muito provavelmente não. A gente tem que entender que se isso acontecer, vai ser uma expectativa frustrada do Júnior. E é uma expectativa que vem sendo frustrada há mais de 10 anos, que ele tenta ser candidato a alguma coisa e ele consegue tropeçar nas pernas e não vai. E agora ele acreditava que estava dentro do PMDB, fez o jogo correto, pode não estar alcançando, mas vem desenvolvendo trabalho profissionalmente correto de construção da candidatura, está seguindo o trem e acabou atropelado por esse posicionamento do Íris, que já era, de certa forma, esperado. Agora, vamos, mais uma vez no Brasil, esperar pelo esperado, né? Exato. E aí existe a expectativa em torno do PT, o PT está sozinho nessa pré-cantinha. É uma questão que vai ser observada. E dentro do outro lado, da base do governador Marconi Perillo, Ronaldo Caiado continua bem isolado, seria candidato natural ao Senado, mas repete o erro de Íris, não vai atrás. Ronaldo Caiado quer segurar até o dia 30 de junho para ver para onde o DEM vai. E precisa emitir sinais disso, né? Pode ser que não tenha espaço. Agora, levando para o plano nacional, a coisa está bem evoluída. Eduardo Campos lançou a pré-candidatura, logo depois Aécio Neves também lançou a pré-candidatura numa forma de dizer que estamos aqui, ainda não somos candidatos, mas já temos um discurso e já temos um partido ou uma base construída para que não se perca, né? Porque até que se consolide uma pré-campanha ou alguma coisa, você tem que aglutinar uma base. Então, Eduardo Campos e Aécio Neves estão fazendo esse trabalho, né, de construir essa base. Exato. A preocupação dos dois agora é construir palanques regionais, né? Ver quais vão ser os apoiadores, os aliados nos estados para terem palanque, para terem uma coisa muito importante na campanha, que são aqueles multiplicadores de intenção de voto, de ideias e tudo mais. É isso que eles estão fazendo nesse momento. E lembrando que Eduardo Campos está um passo à frente, aliás, 2 passos à frente, porque já tem a vice, uma vice forte, que é a Marina, a Aécio não tem essa vice, e o Eduardo Campos costurou um apoio importante, que é do PPS. O PSDB não formalizou nenhuma outra sigla até agora. E tem uma coisa, Marcelo, que a gente tem que ser justo. Você fez um comentário aqui há algum tempo e assistindo a uma análise de uma entrevista muito longa de um cientista político, ele repetiu o que você falou. Dentro do cenário político, Eduardo Campos é o que tem maior chance de crescer e até ir para um segundo turno. Será que é necessário tantas pesquisas assim para se chegar ao óbvio? Não existe muito segredo nisso, não. Tanto é que os próprios partidários da presidente Dilma Rousseff procuraram inviabilizar de qualquer maneira primeiro a rede da Marina Silva, e conseguiram fazer isso, conseguiu o resultado final. Em relação a Eduardo Campos, acreditava-se que na hora H o eterno presidente Lula iria convencer Eduardo Campos de que era necessário um novo apoio ao PT. E isso não aconteceu, foram 2 coisas frustradas. Mas no fundo, o PT já tinha elegido Aécio Neves como adversário, não pelo Aécio, mas principalmente pelo PSDB e pelo debate acalorado que PT e PSDB travam nos últimos anos. E a avaliação do PT é óbvia, né? Ganhamos 3 vezes do PSDB, vamos ganhar a 4ª. Então, a Aécio tem que ser o candidato. Eduardo Campos vem consolidando essa de muito provavelmente ser o polarizador nessa campanha. Um dado nesse momento que as pesquisas mostram, está lá escondidinho, eu já falei, Eduardo Campos hoje
tem 8% de conhecimento da população e tem cerca de 10% de intenção de voto. Então, é um candidato que tem potencial de crescimento. Ah, Marcelo está falando que ele vai crescer. Não, isso é potencial, depende da forma como vai ser conduzido o trabalho dele, se ele vai ter estrutura para visitar o país, para conversar com as pessoas, para conseguir apoios e para levar a sua mensagem ao eleitor. Continua afirmando, Dilma continua favoritaça à reeleição. Até mesmo porque o discurso da oposição não muda. Não. Está errado, mas não apresenta o que é certo. E outra coisa, Eduardo Campos, que disse que não ia ser uma candidatura alternativa, no frigir dos ovos já está acontecendo aquilo que a gente falou. Candidato que não apoia o governo é de oposição. Não importa o passado dele. Eduardo Campos, até pelos ataques que vem recebendo do PT nos últimos meses, vem se firmando como candidato de oposição. Tá. E essa declaração dele de que se eleito for, não vai fazer acordo com o PMDB e os partidos que hoje estão no poder deixarão de fazer parte do poder. Isso aí é muito mais um efeito sonrisal ou tem consistência? Faz parte do jogo que tem que ser jogado, é isso mesmo. Mas muito dificilmente, é difícil imaginar que o PSB, o PPS e outros partidos aí, numa eventual vitória de Eduardo Campos, vão construir uma maioria no Congresso. E maioria no Congresso se constrói com articulação e com negociação que envolve cargos. E isso não é Eduardo Campos nem ninguém que vai mudar, não. Mas ele está correto do ponto de vista do discurso dele, ele quer se mostrar como algo diferente. O discurso dele é correto, mas na prática isso não vai acontecer. E a gente deixou de falar, você falou sobre Antônio Gomide. Eu achei estranho dias desses, porque eu mandei uma mensagem para Antônio Gomide e a assessoria dele me respondeu. Eu pedi uma entrevista, a assessoria dele me respondeu o que seria abordado na entrevista. Aí eu falei, culinária. Paciência, né? É o problema da assessoria, né? Que Paciência. Constrói e destrói. E é o caso que está passando o governo do Estado agora, com essa polêmica toda do reajuste do funcionalismo público, inclusive dessa questão da polícia, que está atrelado aos avanços ou à capacidade do governo de arrecadar mais. Um problema desnecessário, né, Marcelo? Ou mais uma vez, falta de um bom assessor, né? A questão é que parece que esse item não estava na conversa lá de trás. Quando você muda a conversa, você tem que ter um argumento bom. Tem que ter uma articulação boa. Esse é o problema. Você não muda a regra do jogo com o jogo em andamento. Se não houver combinação de todos envolvidos nesse jogo, dá problema. E é o que está acontecendo. E um desgaste necessário. Houve uma invasão do plenário. E a situação ela ainda continua indefinida, reuniões acertadas, tudo para ser feito. Mas, Marcelo, o Supremo Tribunal Federal interveio agora também na questão aí do parlamento, né? Determinando a criação de uma CPI, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que vai recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal contra a CPI exclusiva da Petrobras no Senado. Já o PT diz que vai começar a coletar assinaturas para investigar a Alstom e o cartel do metrô de São Paulo numa resposta ao PSDB. Como é que fica isso, hein, amigo? Vamos ver quem tem o rabo maior? O problema é o seguinte... Primeiro caso do STF de intervir num poder que é independente, que é o parlamento, né? A culpa é do próprio parlamento, que não respeita as regras que ele mesmo estabelece. No caso da CPI da Petrobras, a CPI tem que ter um fato determinante. A oposição está corretinha nessa argumentação. Qual que é o fato determinante aí? É a suspeita de problemas na negociação da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. É esse o fato determinante, certo? Aí a argumentação que é capenga,
A CPI não pode ficar limitada. Ninguém está falando em ficar limitada. Só que, em princípio, as obras do Porto de Sauípe, que os governistas querem colocar para complicar a vida de Eduardo Campos, não tem absolutamente nada a ver com fato gerador. O caso do metrô em São Paulo não tem nada a ver com fato gerador. E a única argumentação correta dos defensores do governo no Congresso é que a CPI vai ter, sim, fins eleitoreiros. Nós estamos num ano de eleição e é natural que a oposição tente fazer isso. Agora, no resto, os governistas estão totalmente equivocados. Inclusive, a convocação de uma CPI para investigar o cartel de São Paulo, nós vamos voltar aqui à questão do Cachoeira. Sim. Certo? Esse é um assunto de São Paulo que vai ser levado para o Congresso Nacional. Ah, mas a Assembleia Legislativa de São Paulo não fez. Continua sendo problema de São Paulo. Tanto é que a CPI do Cachoeira foi lá levar um assunto de Goiás para Brasília, não deu em nada, porque quando foi mexer no trem da Delta lá, ia pegar negro de tudo quanto é lugar do Brasil e gerou-se aquele acordão. Tanto é que não é correto que a Assembleia aqui tentou fazer o troco em Brasília para investigar as prefeituras, os contratos da Delta com as prefeituras aqui, e foi impedida pela Justiça. Foi interferência? Não. Não é competência da Assembleia investigar contrato de construtora com prefeitura. Isso cabe às câmaras. Ah, mas as câmaras não fazem. Troquemos os vereadores e tenhamos câmaras competentes. Agora, o que chama a atenção, Marcelo, eu disse que a intromissão do Supremo Tribunal Federal no Parlamento. Mas a ministra, né, que é a Rosa Weber, ela atendeu um pedido da oposição na Assembleia. Então, ou seja, o Parlamento está recorrendo ao Executivo para o Parlamento funcionar? Não, ao Judiciário, mas o problema é justamente esse. O problema é que o Legislativo não obedeceu às regras que ele mesmo estabeleceu. Como é que faz? Porque o grande problema é esse. Quando você não tem um fato definido, o fato gerador definido, que normalmente é um caso que chama a atenção da opinião pública, você cria uma CPI de fim do mundo. Você não tem começo, meio e fim. Agora não, o ponto de partida é Passadina, certo? O problema é político para o governo está usando esse recurso, espera aguardar a decisão do Supremo com recurso para protelar. Isso. Agora, quando Renan Calheiros, e aí é uma vergonha que o presidente do Congresso, representante do Parlamento, vá recorrer ao plenário do Supremo para o plenário contrariar uma regra que é do próprio Congresso, é uma vergonha isso, mas ele vai lá, é justamente no sentido, ali ele não está defendendo o Parlamento, ele está defendendo um governo. E aí, quem é Renan Calheiros nessa altura do campeonato? Ele não está defendendo o Parlamento. Como é que ele vai reclamar do Judiciário? Ele vai recorrer nesse mesmo Judiciário para fazer a burla de uma regra do poder que ele representa. É uma bagunça total. E ele está na fila do Supremo também, né? Está na fila. Marcelo, para encerrar, essa situação aqui em Goiânia, onde o secretário de Finanças, né, ele disse que recursos do município não existem e muita dificuldade para quitar as folhas, e vai ter que fazer uma opção entre quitar as folhas ou recolher impostos, ou seja, cumprir com a obrigação do município, que também tem que cumprir, de pagar também suas contas. Declaração a ser considerada infeliz, inoportuna, muito rápida, vamos usar aquela expressão meio aloprada? Não, acho que ela é, acima de tudo, inoportuna. Porque é um momento em que a Prefeitura precisa correr atrás dos seus devedores e receber como tem. Mas, acima de tudo, essa situação vem se arrastando desde o início desse segundo mandato do prefeito Paulo Garcia. Ele vai à Câmara fazer aquelas prestações, reconhece que a Prefeitura está operando no vermelho, já pegou a Prefeitura sim e, aparentemente, não se fez absolutamente nada para reverter a situação.
Então, é inoportuna a declaração do secretário de Finanças, porque a responsabilidade maior seria dele, inclusive de convencer o prefeito de que algo precisa ser feito. Ah, mas o que pode ser feito? É o projeto de reforma administrativa que está na Câmara Municipal, sim, cortando alguns órgãos que podem ser desnecessários, cortando cargos, gratificações que são desnecessárias. Tem que demitir funcionário comissionado, especialmente aqueles que não fazem absolutamente nada. Na prefeitura eu conheço uns 2 ou 3, se o povo da prefeitura quiser, me liga aqui que eu passo o nome, lotação e tudo mais. E alguma coisa tem que ser feita. Agora, o que o secretário fala, não, é um absurdo também. Ah, nós não temos dinheiro para quitar toda a folha, então para pagar a folha nós vamos deixar de recolher os encargos. E o mês que vem? Mês que vem tem a folha, os encargos desse mês, os encargos de mais um mês. Aí vai virar mais uma bola de neve. Uma coisa é certa, a prefeitura não deu resposta ainda, essa gestão não deu resposta a essa situação financeira que foi herdada desde o início por Paulo Garcia e que a gestão dele não conseguiu destrinchar. Essa é a grande verdade. Bom, E a prova maior é essa situação do lixo, que é caótica e que tem a ver justamente na falta de recursos para honrar os contratos das empresas que fornecem os caminhões para fazer a coleta. Esse é um problema que tem que ser resolvido com urgência. Amigo, obrigado, né? Terminando aqui hoje, mas o programa será reexibido amanhã, sexta-feira, amanhã, quinta-feira, amanhã, sexta-feira. Sexta-feira. E logo mais... Às 8 da manhã. Às 8 da manhã. No Rádio Verdade, pela Aliança 1090. Grande Marcelo, e parabéns mais uma vez pela equipe que te acompanha, viu? Um abraço. Ligado sempre, ouvindo sempre. Chegando ao final de mais edição do Jornal Argumento, a todos vocês, nosso muito obrigado. E na próxima semana, né, Urias Júnior, que esteve ausente em função de problemas de saúde de família, volta a compor aqui o nosso debate. A todos vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.